Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel. Está começando aí mais um programa Papo Teológico aí, que hoje está aí eu e o Patrick Vargas aí, né, dando continuidade a essa conversa sobre a Reforma Protestante, conversa que iniciamos semana passada com os pré-reformadores, e hoje vamos entrar naquele que foi o grande precursor da Reforma, o grande nome expoente aí que fez realmente explodir essa reforma aí durante o século XVI, né? E comigo hoje está o Patrick aí, Patrick. Patrick, dá tua saudação pra galera aí, pra todos que estão nos ouvindo aí. Muito boa noite a todos que estão aí ligadinhos na Rádio Web TK Gospel. Agora mais uma segunda-feira, né? Dia 12 de outubro, hoje, né? Dia das Crianças. E, né, mais um papo teológico. E hoje o assunto, né, vai tá massa, né, Maicon? Hoje a gente vai falar mesmo sobre a principal figura da reforma, né, que foi Martinho Lutero, né, o reformador, o pai da igreja luterana. Hoje o assunto vai ser sobre ele. É isso aí, Martinho Lutero aí, um homem aí que foi o grande nome de toda a reforma protestante, né? Recapitulando aí, semana passada a gente contextualizou, e se você quiser escutar o programa semana passada, ele está disponível lá na página do Facebook da Rádio Web TK Gospel. Você pode vir lá direitinho, que a gente comentou sobre os pré-reformadores, os homens que vieram antes da reforma protestante, que até tentaram, com alguma voz, com seus escritos, tentar mudar aquele sistema que estava, né, corrompido, desviado do foco, né, que deixaram o seu legado, mas não conseguiram ir muito mais do que isso, né? E agora entrando aí no século XVI, no ano 1500, né, na época dos descobrimentos, aí onde o continente americano começou a ser descoberto e a ser explorado, então surge essa figura, Martinho Lutero, né, na Alemanha, e vamos conhecer um pouco desse homem aí, como é que ele começou a vida, como é que ele chegou todo a esse ponto, né? Então, fique ligadinho com nós aí, vai compartilhando essa live, que estamos lá no Facebook, na Rádio Web TK Gospel, compartilha ela para mais seus amigos que gostam de história, que gostam do assunto da reforma, e para quem você quiser aí, que possa conhecer mais desse assunto tão importante para nós hoje, entendermos por que estamos aqui, como chegamos até aqui, né? Se você quiser deixar seu recado com nós aí, também tem o WhatsApp aí, 997546922, se quiser mandar seu abraço, deixar alguma opinião, alguma pergunta, né? Fique à vontade. E no Facebook também você pode comentar lá, que vai ser muito bacana ter o seu comentário, o seu abraço, que ele será lido. E Patrick, eu só quero também fazer um comentário que eu queria ter feito semana passada, no fim acabei o programa e não fiz, né? Comentando sobre John Hus, que foi queimado, praticamente vivo, né? Por causa dos seus escritos na questão da Inquisição que tinha. Aí falamos de algumas barbaridades da Igreja Católica, mas há de se refrisar que em 1999, o então Papa João Paulo II, ele mesmo reconheceu essas atrocidades da Igreja na Idade Média, né, inclusive, né, a de John Hus, né, e pediu um perdão ali. Então fica esse adendo aí, né, que a Igreja Católica ele fez esse reconhecimento dessas coisas que foi feito na Idade Média, e foi feito o pedido de perdão por intermédio do então Papa João Paulo II. Superado isso, então, Patrick, quem é Martinho Lutero aí? Martinho Lutero, na verdade, ele começou sendo um estudante na Universidade de Erfurt, na Alemanha, lá na Saxônia. E então ele começou a estudar filosofia, se eu não me engano. Ele começou a estudar filosofia, tanto que ele ganhou o apelido de filósofo, né? Só que, né, por vontade da mãe dele, Lutero se inscreveu na escola de Direito, na mesma universidade, né? Que é a universidade ele fez a mesma coisa que eu fiz também, né? Exatamente, né? Lutero iria virar advogado, mas, né,
aconteceu uma pequena reviravolta no ano de 1555. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483, né? Exatamente, né? Então, ali em 1505 ele tinha... Eu não tô bom na matemática hoje, Maicon. Que ano? 1505. Tinha 12 anos. Não, 22 anos. 22 anos, é isso aí. Então, em 1505 ocorreu uma pequena reviravolta e aconteceu uma tempestade ali nesse ano, ali na área que ele estava. E ele estava voltando de uma viagem para casa dos pais dele, né? E o que aconteceu foi que caiu um raio bem próximo onde ele estava passando e ele ficou aterrorizado. Então ele gritou de repente: "Ajude-me, Santana". Santana, para quem não conhece, seria a mãe de Maria, né? Mãe de Jesus. "Eu me tornarei um monge". Então ele fez essa promessa. Lutero, obviamente, sobreviveu aos raios, né? Ele largou a faculdade de Direito e então entrou para uma ordem de monges agostinianos. E o que a sua família, né, o seu pai principalmente, ficou muito decepcionado, né, com a sua escolha. E Lutero, ele tinha, e a gente vai vendo aí que ele tinha um dilema muito grande na sua vida, né, que era algo peculiar dele, que era justamente esse peso de se sentir culpado, né, de ele não conseguir. Lembrando, a gente comentou a semana passada, não lembro se comentamos, mas vale se frisar, que naquela época, da Idade Média, a parte da penitência era muito levada a sério. Para poder acalmar os pecados, ou acalmar a ira de Deus, né, sobre os seus pecados, fazer as penitências, né, rezar os terços e daqui a pouco às vezes até se flagelar. E Martinho Lutero tinha esse senso de culpa muito grande, de entender que ele era um homem falho, pecador, mas ele não conseguia se sentir aceito diante de Deus, né? E quando vem essa questão do raio, né, ali que ele tem a vida dele ameaçada, então ele fica em apuros, né, e promete a ele fazer o que ele prometeu fazer. Então ele resolve abandonar toda a sua carreira eu acho que ele já era formado, inclusive. Ele se formou em Direito, ele não estava cursando, ele se formou em Direito e abandonou toda a sua carreira e foi justamente para a ordem de monge, achando que quem sabe, vivendo essa vida mais devota, né, de Deus, ele conseguiria encontrar essa paz interior de se sentir aceito por Deus, né? E aí que ele entra no monastério. Exatamente, né, Maicon? E outra coisa que seria importante mencionar é que no mesmo ano de 1505, Lutero fez uma viagem até Roma, né? Roma, isso aí é muito importante. Exatamente. Lutero fez uma viagem até Roma e lá ele viu toda a corrupção que havia na cidade, né? As prostitutas estavam trabalhando em público, né? Estavam, digamos assim, solicitando abertamente no meio das ruas. Os padres estavam fazendo pouco das obrigações deles, né? A missa era realizada muito rapidamente e eles claramente estavam descumprindo a doutrina moral da igreja. Aqui no livro Além das 95 Teses, né, ele fala que, assim diz o Lutero, né, quando vi Roma, e ele foi para Roma talvez justamente na esperança de que, indo na terra onde estava o Papa, no berço da igreja, ele poderia encontrar um refrigério, né? Outras fontes aqui dizem que ele foi uma missão diplomática até Roma. Isso, mas ele tinha essa esperança, né? E aí ele diz assim, quando vi Roma pela primeira vez, joguei-me ao chão, ergui as mãos e disse: Ave a ti, ó Santa Roma. Recorda ele. Porém, essa impressão rapidamente se dissipou. E ele continua: ninguém consegue imaginar a desonestidade, a horrível pecaminosidade e a devassidão desenfreada de Roma. Ao subir a escadaria de Pôncio Pilatos, recitando o Pai Nosso a cada degrau, sua desilusão só o fez aumentar. Ao chegar ao topo, ele exclamou: quem sabe se isso é verdade? Né? A viagem de Roma não aquietou a alma de Lutero, ao contrário. Certa ocasião, após seu retorno, Lutero se encontrou em Staupitz, no jardim do claustro de Wittenberg. Staupitz não conseguia entender por que Lutero não compreendia o amor de Deus por ele. Amar a Deus, retrucou Lutero, não posso amar a Deus, eu o odeio. Então você vê o dilema desse monge que ele estava na sua vida, né? Em vez de ir para Roma melhorar a situação, ele piorou. Exatamente, ao ver toda aquela né? situação. Pois é, né, Maicon? E como tu mencionou ali, Lutero, ele era obcecado com a própria pecaminosidade dele, com os seus próprios pecados, né? Tanto que ele confessava incessantemente, né? Até que, finalmente, o seu confessor, né, que era o padre para quem ele confessava, e os seus professores mandaram Lutero para a Universidade de Wittenberg para pregar as escrituras, né?
E o conselho foi justamente ele fazer teologia, então, né? Depois dessa declaração dele dizer que ele odiava Deus, que ele não entendia, então ele foi aconselhado a cursar a teologia para ver se assim ele acalmava os nervos. Exatamente, né? E Lutero finalmente acalmou os nervos um pouco, né? Quando ele achou nas cartas do apóstolo Paulo uma resposta que ele tinha, né? Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, né? Está lá em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11. E só ali agora eu achei que eu queria... A questão da penitência, né? Ela envolvia 4 passos. A contrição, né? Que era aquele sentimento de reconhecer a culpa. A confissão, satisfação e aí então a absolvição. Esse era o processo. Então esse processo de Lutero ele fazia muito de se autopunir. Tanto que ele disse que se a penitência fosse algo que levaria ele para o céu, ele com certeza ele era o mais penitente, né? Ele se flagelava com banhos de águas frias, né? Então o que tinha de mais horrível ele fazia consigo mesmo. Exatamente, né? Então a partir desse versículo aqui, né? Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Lutero tirou uma conclusão interessante, né? A salvação ela vem pela fé e não é pelas boas obras, né? Não são pelas orações, nem pelo jejum, nem pelas vigílias, nem peregrinações, nem relíquias, nem doações e nem sacramentos, nem qualquer outra ação que uma pessoa possa fazer. Não podemos jamais ser bons o suficiente pelas nossas ações para merecer a salvação. Só podemos ter fé, ou, né, o primeiro sola, né, em latim, sola fide. Exatamente. E nas palavras de próprio Lutero, né, compartilhei no meu Instagram hoje, ele diz: à noite quem o ponderei, em que vi a conexão entre... A questão toda do problema de Lutero aqui, antes de eu continuar ali, era a justiça de Deus, né? A justiça de Deus e a salvação, ele não estava conseguindo entender, né? E se sentia perturbado em perceber isso, porque ele não conseguia viver de forma justa e reta como ele sentia na obrigação. E ele não conseguia entender como Deus podia, então, amar ele se ele não conseguia fazer algo que era viver, né? Então ele tinha esse dilema de por mais que ele se punia, se flagelava, e até depois se eu achar que como é que ele descreve o flagelo dele, eu cito aqui, né? Então ele não conseguia nunca acalmar a alma dele, e aí ele cita: na noite em que eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé, então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através das portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado, e se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um amor maior. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para os céus. Então, assim, para você ver o que a leitura ali, como... E aí a questão que a gente falou semana passada, a Reforma Protestante não inovou nada. Ele apenas, no caso aqui, Martin Lutero estava vendo aquilo que Paulo já tinha escrito isso há 1.500 anos, 1.300 anos atrás. Né? E ele conseguiu entender que a justiça ela provém de Deus e não dos homens. Né? Então ele começa ali a ter uma mudança. E lembrando que ali ele ainda está dentro da Igreja Católica, ele é um monge, um padre ali, ele ainda está todo dentro do contexto, mas ele começa a começar a entender um pouco mais o amor de Deus e a justiça de Deus. Pois é, né? Então essa questão, né, das ideias de Lutero, elas realmente começaram a se desviar da doutrina da Igreja, quando um frade chamado João Tetzel veio até a cidade de Wittenberg para vender indulgências. Que substituía todo aquele papel da penitência, né? Que era a contrição, a confissão, a satisfação e a absolvição. Ela ia direto para a parte final, né? Exatamente, né? As indulgências são basicamente doações, né, que se faziam para a igreja, e elas vinham com um certificado, uma promessa do Papa, que ele iria... Eram cartas de absolvição, literalmente exatamente, cartas mesmo. Cartas, exatamente, né? Com essa promessa do Papa de que iria reduzir o tempo da pessoa no purgatório, né? Então, um fato curioso aqui é que o preço das indulgências eram mais ou menos 3 marcos, né? Que era provavelmente o salário de metade de um ano de um trabalhador. De metade de um ano inteiro. Então, aí você imagina, esse transporte ao século XVI, né? Lutero no seu dilema de penitência, né, se flagelando, ele enfim consegue entender no livro de Romanos ali que o justo vive pela fé.
e que a salvação de Deus, então, está baseada na obra de Cristo e que o perdão vem dele. E nesse exato momento, no lado de fora da paróquia dele, como é que é o nome do cara? Tetzel, né? Ele vem vendendo indulgências, né? Que, diga-se de passagem, que nos objetivos pelo Papa Leão X era levantar a Basílica de São Pedro. Exatamente. Né? Precisava desse dinheiro. E ele vê na rua pessoas pobres, humildes ali, que provavelmente estavam com o mesmo dilema dele, né? Se sentindo culpado, com medo do inferno, né? Pelos seus parentes. E aí vem alguém oferecendo, não, você resolve seu problema pagando aqui, né? Pelo perdão do Papa, né? E assim você terá a paz com a sua alma. E ele fica, de certa forma, revoltado, para não dizer outra palavra, né? Porque foi justamente paralelo. Quando ele consegue entender a mensagem ali do Romanos, ele vê lá fora. E aí ele começa a ver que alguma coisa não está certa, né? Pois é, né? Então, em resposta a essa questão das indulgências, acontece um dos eventos mais famosos da Reforma. Só te cortando, Patrick, o Tetzel afirmava o seguinte: não vale a pena atormentar-te e te rasgar pelos teus pecados. Ou melhor, não vale a pena atormentar-te. Pode resgatar teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar do sofrimento do purgatório e aliviar os dos outros. E tudo embalado pelo cântico. Na hora em que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Né? Essa era a canção, era o mantra que se ia naquela época. Né? Pra que tu vai te apavorar com seus pecados? Por que tu vai te apegar, sofrer? Paga indulgência que uma alma do purgatório sai e você vai ter tudo resolvido, né? Pois é, né? Então depois de todos esses acontecimentos aí envolvendo Tetzel e as indulgências, Lutero realiza o que é um dos eventos, se não o evento mais famoso da Reforma. Que a data ficou para comemoração, né? Que foi véspera de Dia de Todos os Santos, propositalmente. Exatamente. 31 de outubro de 1517, onde Lutero escreveu as suas 95 teses e as pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ou então ele mandou pelo correio para o arcebispo, a gente não sabe sobre isso. Esse fato de pregar teses nas portas da paróquia era muito comum entre os acadêmicos quando você queria fazer algum debate sobre algum tipo de assunto. Então você pregava, até aí não tinha nada demais, né? Ele pregava ali nas portas suas teses e chamava, de certa forma, tipo uma convocação, né, para um debate e discutir sobre o assunto. Né? E quando Lutero, e isso a gente já falou no passado e tem que ficar muito bem importante, frisado nisso, né? Quando Lutero, hoje no contexto a gente entende, mas na época, viajando novamente, Lutero quando faz isso, em modo algum, hipótese alguma pela sua mente, imaginava ali criar uma revolta, uma revolução ou algo do tipo. Ele apenas, como um monge, pela Bíblia, começa a entender algo que o aliviou, começa a ver no lado de fora da paróquia indulgência sendo vendida e isso não faz sentido com o que ele leu. Ele quer provocar um debate para tentar mostrar, de certa forma, que isso não está correto. Então ele fixa essas 95 teses, inclusive vamos fazer um programa sobre elas, comentando algumas. E para chamar, o que aconteceu de diferente nessa época? A imprensa de Gutenberg. Ali, ele pregou em latim, aquilo ali, só que rapidamente fizeram cópias daquelas teses, traduziram, e com a imprensa, rapidamente, isso em pouco tempo já estava se espalhando pela Europa. Né? Quem foi que a gente comentou semana passada? Por que aqueles pré-reformadores talvez não conseguiram? Porque seus escritos não conseguiram sair muito além das suas fronteiras, né? E ali, quando se viu aquelas teses, foi um rebuliço total na Igreja Católica, né? Na época, foi um... Pois é, né, Michael? Mas antes de eu chegar nessa parte da prensa, eu queria falar um pouquinho sobre as posições ali de Lutero, né? Lutero, as posições dele ficaram cada vez mais radicais, se é que eu posso usar esse termo. Né? Lembrando que as penitências, as 95 teses ali, o foco era justamente as penitências, né? Que era o ataque dele. Exatamente, né? Ele começou, né, com a crença de que os cristãos, eles eram salvos somente pela graça, né? E daí Lutero disse que os rituais da Igreja Católica não tinham mais poder para salvar as almas. E daí argumentou que, longe de serem infalíveis, a Igreja e o Papa cometiam erros o tempo todo. Isso ficou ainda mais sério quando Lutero negou que a Igreja e o Magistério possuíam quais poderes espirituais. Ele disse que os sacerdotes eram uma invenção humana, que os cristãos não precisavam de padres para receberem a graça de Deus. Né? Até que em 1521 acontece lá, né, não sei se o Michael gostaria de mencionar isso, mas lá acontece lá a dieta de Worms, né? Lembrando que dieta não é de regime para emagrecer. Dieta aí, nesse caso, é uma assembleia, tá?
né? Então a dieta ali de Worms, que foi presidida pelo imperador Carlos V, né? E Lutero foi chamado ali para defender as teses dele, né? As ideias que ele tinha. E Carlos V disse: o único frade que vai contra todo o cristianismo de 1000 anos tem de estar errado. E aí vem tudo aquilo que a gente falou semana passada, que aconteceu com os demais, em certa forma também estava acontecendo com Lutero. A diferença é que Lutero estava com um apoio popular muito forte, e não só na Alemanha, mas já estava isso se espalhando em outras regiões da Europa. Então, todas aquelas teses ali de Lutero começaram a fazer sentido, né? As pessoas começaram a acordar, porque justamente já havia, ele não veio do nada, já havia toda de 100, 200 anos escrito de gente, como é que assim, ó, muita gente já estava descontente, muita gente já estava incomodada, já estava vendo aquilo ali que Lutero viu, mas ninguém conseguiu chegar no ponto cerne para montar. E quando eles viram alguém levantando a voz para aquilo que eles creram, bom, aí começou a se juntar, aí aquelas vozes, digamos que adormecidas, começaram a acordar juntamente e começar. E a Igreja Católica, na época, começou a perseguir Lutero ali, chamando ele para... Inclusive, ele foi chamado para ir a Roma, e um dos seus grandes amigos não o deixou ir, né? Porque tinha certeza que se ele fosse, ele não voltaria mais. Então aí começa a... E lembrando que a Igreja Católica já estava com um problema complicado, como elas tinham sempre um poder muito forte na política, no Estado, ela já estava ali com uma certa dificuldade com o Estado. E aí também tinha mais a outra perrengue, né? Que era o rei ali também tá já meio que se inclinando pro lado de Lutero. Pois é, né? Então ali acontece essa questão, né? Porque muitos outros frades, igual a Lutero, eram contra, né, esses abusos, as hipocrisias da Igreja Católica, e eles criticavam isso, né? Mas uma das razões que fez Lutero mais influente, como tu falou ali, né, Maicon, foi a prensa, né? A prensa móvel, né? Só que a maioria das pessoas na Europa não podiam ler, né? Mas muitas outras podiam, incluindo vários padres, né? Todos os padres ali sabiam ler, inclusive em latim. As ideias de Lutero eram lidas em vários locais, alcançando milhões de ouvintes e leitores, né? Mas talvez o mais revolucionário sobre as publicações de Lutero, né, foi a nova tradução dele da Bíblia para o alemão, que a pessoa comum, né, da Alemanha ali, do Império, falava. Ele traduziu direto do grego, né? Exatamente, né? Então, centenas de milhares de cópias da Bíblia de Lutero foram impressas. As pessoas as carregavam em seus bolsos e as memorizavam. A teoria de Lutero era de que se todos retornassem diretamente às Escrituras, todos iriam ver a única verdade do cristianismo, né? E a igreja retornaria à sua simplicidade original. Mas, né, várias pessoas começaram a ter interpretações diferentes sobre o que essa verdade original seria, né? Então, ali, desse protesto de Lutero, se criou vários outros ramos, né, que a gente conhece hoje, os calvinistas, os anglicanos, né, alguns menos conhecidos como os zwinglianos, os anabatistas, né? Então, dali surgiu vários ramos, e desses ramos surgiram ainda mais ramos, né? Exatamente. E Lutero, ele entendeu que a leitura das Escrituras era necessária para que, né, ela voltasse à sola Escritura, né, a autoridade máxima das Escrituras Sagradas, inclusive acima de papas, padres e concílios. E o grande bacana de tudo isso é justamente ele começou a fazer a tradução, né? E lembrando que ele nunca conseguiu ter o debate que ele queria ter sobre as 95 teses. E aí ele começa a entender algumas coisas, né? Porque ele começa inclusive depois, mais pra frente, ele até de certa forma ele revê que ele foi ainda muito leve em alguns pontos, porque assim, quando ele escreveu as 95 teses, né, e isso quando se analisa, tem que ser analisado com essa ótica, né, ele ainda não havia chegado ao ápice de uma reforma, ele estava apenas verificando problemas na teologia católica que ele precisava rever, e com o andar e vendo o drama que estava a doutrina na época, aí ele começa a entrar na ortodoxia, como se, né, esse é o nome, nos ritos da Igreja Católica, de como é que era feito, tudo, ele começa a identificar, ele começa ali mesmo a rever que algumas coisas ele pegou até muito leve nas 95 teses, que ele deveria ter colocado outras coisas, né? Mais pra frente ele vai amadurecendo e vai entendendo o âmbito, tanto que no começo ele tem o entendimento de que o Papa, ele não está ciente desses problemas, né? Ele tem, por isso que ele chama de reforma, porque ele realmente tinha o objetivo ali de tentar fazer uma mudança, tentar, como diz, acordar alguns, ou até mesmo acordar o Papa para algumas pessoas que ele entendiam que estavam fazendo isso, e o Papa não tinha a mínima noção do que estava sendo feito com indulgências lá na Alemanha, né? E ele no começo, ele disse que o Papa não era digno de governar essa igreja pela situação.
E depois, mais pra frente, ele chega a considerar o Papa como o próprio anticristo, né? Porque ele começa a ver aonde está o problema, que ele é muito maior do que ele aparentava no início, né? E aí ele começa a ver que ele não tem sucesso em ter essa reforma dentro da igreja, porque ele realmente encontra resistência. A única coisa que ele ouve é que ele se retrate, né? Até que é convocado uma assembleia lá, onde seus escritos são colocados em sua frente, e ele é chamado para confirmar se esses escritos realmente são dele, né? Porque ele escreveu muito depois da reforma, e que se retratasse. E aí tem uma célebre frase, né, que ele fala na época lá. Tem anotado aí, Patrick? Senão eu leio aqui. Pode ler aí. Aí ele vai dizer, né, depois de seus livros estarem expostos, né, ele fala: já que me pedem uma resposta simples, darei uma que não deixa margem de dúvida. A não ser que alguém me convença pelo testemunho das Escrituras Sagradas ou com razões decisivas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso e não é certo agir contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Então ele coloca muito claro, né? Essa frase ressoou pelos demais séculos, né? A menos que alguém, pelas escrituras sagradas, me mostre que tudo que eu escrevi, tudo que eu falei está errado, eu não quero e eu não posso me retratar. Pois é, né? Exatamente, né, Mike? Então, resumindo aí essa questão, é que o objetivo original do Lutero não era criar uma nova igreja ou se dividir com a igreja ou criar algum tipo de divisão, mas sim era reformar a igreja católica de dentro, né? O que não aconteceu até que ele realmente é excomungado, e aí um dos seus grandes amigos, que me fugiu o nome agora, o sequestra, né? O sequestra porque ele com certeza seria morto, como foram os demais, né? Então ele sequestra e deixam ele cativo ali numa torre, onde ele fica ali por muitos anos ali sozinho naquela torre, e ali ele começa então a tradução da Bíblia, né? Então até depois ele se apresenta com outro nome, então ele teve que se esconder, né? Porque a gente falou semana passada, com certeza iam pegar ele e iam matar. E enquanto tudo isso acontecia, né? E as reformas já estavam pipocando em vários pontos da Europa, né? O próprio Zwinglio, que não foi, de certa forma, influenciado com Lutero, mas nasceu praticamente, acho, um mês de diferença dele, na Suíça já estava levantando também lá, estava mais propício para fazer isso, né? Já havia uma satisfação maior, né? E começou a levantar ali também outros pontos, né? Então aí começou a pipocar, por isso que a reforma protestante ela começou no marco zero com Lutero, não, ele foi o grande nome que, como diz, jogou a M no ventilador, né? Mas na Europa começou a pipocar em vários pontos, e aí nós formos entrarmos em cada reforma, ficaríamos aí muito tempo ali, mas são várias reformas que começaram a surgir de forma quase que simultânea em vários pontos de toda a Europa, justamente por esses escritos deles altamente se propagarem, e a Igreja Católica começou a ficar cada vez mais enfraquecida, né? Principalmente junto com o Estado. Tanto que vários líderes, né, ali, por exemplo, né, o grão-mestre da Prússia, né, da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, foi o primeiro líder que se converteu ao luteranismo, né? Então, as teses de Lutero, e ele virou um duque, né? E aí ele se casou, teve filhos, e um fato interessante é que dele veio a família imperial da Alemanha, né? Mas, deixando essa parte histórica de lado, vários outros príncipes, né, escolheram o luteranismo, né, apesar de o imperador ter proibido as teses de Lutero de se espalharem pelo império, né. E então, né, Lutero também já tinha escolhido os príncipes porque ele via que os líderes políticos foram colocados por Deus para serem, digamos assim, pastores da igreja, entre aspas, os cuidadores da igreja. E Lutero, de certa forma, ele começa a fazer uma distinção maior entre o Estado e a Igreja, né? Que antes estava muito misturado, muito junto, né? E dava muito problema. E quando eu falei sobre a questão do Papa, que como Lutero já estava desiludido com a Igreja ali, ele vai dizer o seguinte, em 1522 no sermão: agora vocês percebem que os raios caem com mais frequência nas suntuosas igrejas papistas do que em outros edifícios. Aparentemente, a ira de Deus repousa sobretudo nelas, porque ali são cometidos mais pecados, são ditas mais blasfêmias e é feita mais destruição de almas e de igrejas do que em bordéis
e antros de ladrões. O guarda de um bordel público é menos pecador que um pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. Olha que forte que ele estava falando, né? O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim quanto a igreja do falso pregador. Isso surpreende? Lembram-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que o dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas no batismo cristão, jovens, almas tenras, novas, noivas virgens e puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente e não fisicamente, como um bordel, ninguém observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Né? Aqui a crítica dele deixa muito claro, né, a crítica forte à igreja, aquela que está totalmente pregando um evangelho totalmente, né, que não é uma... E ali é importante falar, não é uma questão, um problema teológico, uma interpretação, não, é algo totalmente contrário, realmente, né, ali é uma herético, poderíamos dizer assim, né, totalmente desvirtuado o evangelho, né, se a gente começar a ler a história, a gente até nem percebe essa degradação, a gente vai lendo assim, toda a história ali da igreja, a gente vai vendo algumas coisas acontecendo, e quando a gente chega em 1500, a gente olha de novo pro capítulo 2 lá da história, aí a gente vê assim realmente a destoação que deu durante a história de como ela se desviou pro lado contrário do que deveria ter sido, né? E Lutero não descobriu nada novo, ele apenas retornou aquilo que os apóstolos já pregavam no início da igreja. Pois é, né? A igreja deu uma guinada ali pro lado e não quis se endireitar, né? Mas, né? Como sempre, Deus não perde a voz na história, então Deus levantou, sim, Lutero para... O cisne, né, que a gente falou, né, provavelmente, que John Hus referia. O possível cisne, né, da igreja, da profecia, né, de John Hus. Mas, né, Deus levantou Lutero ali para então voltar às raízes da igreja, a essa simplicidade, né, por mais que, né, a gente não seja aqui luterano e talvez discorde com algumas coisas da pregação de Lutero, foi ele que Deus usou para abrir as portas para a reforma, né, para a igreja verdadeira, para o verdadeiro evangelho e para a liberdade desse evangelho, para ele florescer, né. Então, foi assim que começou a reforma protestante, né, essa insatisfação de Lutero com as doutrinas da igreja, os abusos, né, as indulgências, e tudo isso abriu caminho para realmente esse retorno, né, às raízes do cristianismo. Mais uma vez a gente volta de novo à importância de conhecer as escrituras, né? Ele ao ler, ele conseguiu entender o que estava divergente e, mais do que isso, ele abriu espaço para que o público pudesse ler. E aí vem a pergunta, às vezes, quer dizer, mas que era justamente o que o papado defendia, né? Que o objetivo de não deixar os leigos lerem é para que não houvesse divergências, que houvesse uma interpretação única. Mas e não danificassem a hegemonia da igreja. Exatamente, mas justamente quando Lutero nasceu, ele só tinha uma opção, ou ser pagão ou ser da Igreja Católica Apostólica Romana. Não havia nada mais que ele pudesse fazer a não ser isso. Quando Lutero morre, eles têm a Igreja Católica que tem diversas vertentes protestantes já consolidadas. Porque, obviamente, com a abertura das Escrituras, há pontos que iam haver divergência, como houve na história. Mas ali estava aberta a liberdade de um debate, né? Não estavam mais presos a uma única decisão cabeça, onde, como ele mesmo dizia, que os papas e os concílios eram falhos, né? Quer dizer, então, se o papa ali e o concílio fosse falho, a igreja inteira ia ter que pagar pela falha, porque ninguém poderia nem sequer verificar e poder dizer, não, cara, eu acho que dá uma revista no que leu. Então, assim, quando o Lutero abre a Bíblia para os demais, obviamente que o risco é de muita gente ler de forma errada e começar a ter. Mas tu não fica mais preso na mão de alguém, né? Tu consegue ler também e enxergar. E vamos e convenhamos, né? Nessa história de 500 anos, há sim divergências. Mas os pontos cruciais da fé dentro das igrejas sérias, tradicionais cristãs, esses eles se mantêm, né, solidificados e unidos, né? Na instância de o homem querer entender um pouco mais a fundo algumas coisas, as divergências teológicas vão aparecendo, mas a igreja não ficou mais amarrada e presa num único cabeça que determina toda a ordem do que é certo e o que é errado na interpretação. Exatamente, né? E aí, a partir dessa questão também nasceu outro sola, né? Que é o sola escritura, de que somente das escrituras a gente tira a doutrina, né? Essa
Esse foi um dos solas. Vai até fazer um programa falando sobre os 5 solas, abordando mais, que a gente chama os pilares da reforma protestante, né? Sola Escritura, Sola Fide, Sola Christus, Sola Deo Glória e Sola Gratia, acho que se eu não me engano. Isso, exatamente, né? Então, essa questão, né, da prensa e da Bíblia ser aberta para outros lerem ela, né, abriu certamente muitas doutrinas falsas, né, mas... que antes já tinha igual, né? Antes já tinha igual, né? Tinha várias heresias da igreja criada por outros frades, né, que eram contra várias outras doutrinas da igreja, né, mas... essa de Lutero ficou mais famosa justamente por causa da prensa, né? Da impressão das bíblias que ele traduziu e das teses, das ideias, né? Então, certamente digamos assim, esse espalhamento, entre aspas, não sei se existe esse termo. Expansão, talvez. Expansão, exatamente. Essa expansão das bíblias, né? Da leitura, certamente criou várias doutrinas falsas, mas abriu o caminho para o verdadeiro evangelho florescer, como eu já disse aqui antes. Isso aí, né? Então, antes a gente vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta com algumas considerações e vamos falar aí que Lutero, embora tenha tido pernas de ferro, né, teve pés de barros, né, a gente vai explicar por que isso, né, agradecendo ali os recadinhos aí no Facebook, ali temos recados da Natália, que disse, ótimo programa, um aprendizado a cada segunda, Deus abençoe vocês, o Guilherme Amaral também colocou ali, o Guilherme hoje não está aqui conosco, né, está trabalhando ali fora ali. Tirou uma folga. Tirou uma folguinha de nós, porque tá no trabalho lá fora, né, aqui mais tarde ligadinho, dizendo top esse programa, assunto super relevante, e o João Carlos Pereira de Marques, um abraço para vocês todos, continue assim com esse programa maravilhoso, João Carlos Pereira Marques de Florianópolis, Santa Catarina. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, pelos recados aí. O objetivo aqui é justamente compartilhar conhecimento, né? Nem ensinar, porque a gente também tem muito a aprender, mas aquilo que a gente sabe, né? Lembrando, né? Às vezes fala, né? Nem eu e nem o Patrick que somos teólogos, né? O Patrick tem apenas 15 anos aí, né? Não sou teólogo ainda, né? Ainda, né? Ele sempre diz ainda que ele quer ser, né? Eu sou formado em Direito aí apenas, mas... Hoje, com conhecimento, com livros, a gente vai lendo e vai pesquisando. E o que a gente quer é poder compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Com talvez pessoas aí que tenham essa vontade. Pois então, né? Eu vou ter o conhecimento, o Maicon vai saber argumentar. Gente, isso aí, o que eu aprendi lendo essas últimas semanas sobre reforma é coisa que nem eu sabia, né? Então a gente lendo e é algo que a gente gosta e aqui acaba se motivando a gente a buscar um pouco mais conhecimento e a gente mesmo aprende aqui muito aqui, né? Tira muita lição. A gente vai intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui para pontuar mais algumas coisas muito importantes aí. Hoje falando sobre a reforma protestante, né? De Martim Lutero e seus compatriotas aí, aqueles que também junto com ele levantaram essa bandeira aí, mudando totalmente a cara do cristianismo. Então fique ligadinho conosco, quem não vai embora, que rapidinho, já nós voltamos. Visite o nosso site radiotecgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 15h e às 18h. Terças, às 20h. E quartas, às 15h, na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, Rodovia Aleixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz.
Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel, troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta aí com o programa Papo Teológico, aí hoje Reforma Protestante Martim Lutero, né? E você, se quiser deixar seu recado, como vamos deixar no Facebook ali, você pode deixar, estamos ao vivo na live, você pode compartilhar ainda lá para que mais pessoas possam ter acesso pelo nosso telefone ali 999-754-6922, ali você pode mandar seu recado pelo WhatsApp, né? Estávamos falando sobre um breve resumo, né, e muito breve mesmo, sobre a trajetória de Martim Lutero, né, que como entrou a Reforma Protestante, e um dos principais pontos ali a tradução da Bíblia, que houve o espaço, e aí entrou outras reformas protestantes, mas a gente quer deixar ali um adendo ali, né, que eu comentei antes, né, os homem que teve pernas de ferro, mas pés de barro, porque Lutero era um ser humano falho, e isso é uma grande coisa muito importante na história da igreja. Quando a gente olha para os grandes homens da história, né, e se a gente seguir a história depois, grandes avivalistas, homens que vieram depois ali, que foram homens grandiosos, mas se a gente olhar para a vida deles, todos eles tiveram falhas, limitações, equívocos, para justamente lembrar que o único perfeito é Cristo, né? E também lembrar que mesmo com nossas falhas e limitações e muitos entendimentos, Deus usou. E Lutero teve suas limitações, teve seus entendimentos maus, e um deles que teve, de certa forma, algum reflexo na nossa era, foi que Lutero ele era antissemita, né? Claro, não nessa concepção de hoje, mas seus escritos havia uma crítica muito forte ao judaísmo na época, né? E isso pegou mal, de certa forma. Agora sim, né? Mas, né, Lutero, ele tinha essa questão, né, com os judeus, porque ele tentou, né, converter os judeus, trazer o cristianismo aos judeus, só que os judeus não quiseram se converter. Ele enfrentou o mesmo problema que Paulo enfrentou, né? Porque Paulo também estava levando para os judeus, até que ele começou a apanhar, ele se irritou, né? Eu desisto de vocês, eu vou para os gentios, né?
Mas, obviamente, Paulo não tinha esse entendimento que acabou Lutero tendo dos judeus, né? Mas também Paulo se irritou do mesmo modo que Lutero se irritou. Exatamente, só que Lutero foi um pouco mais adiante, né, com essa questão, tanto que ele escreveu aqui, né? A Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sob um telheiro e estábulo como os ciganos, na miséria e no cativeiro, assim que esses vermes venenosos se lamentassem de nós e se queixassem incessantemente a Deus, né? Está escrito lá, né, sobre os judeus e suas mentiras, que foi escrito por Martinho Lutero. Então, é uma das que todo historiador ele vai muito bem pontuar, né, que é uma das manchas ali de Martinho Lutero, mas até aqui, deixa eu achar aqui, que eu até te mandei, Patrick, aquele texto aqui que o cara, ele vai falar sobre Lutero. Aqui, deixa eu ver aqui. Talvez a maior falha de Lutero se reflita em sua atitude severa contra os judeus em uma fase tardia de sua vida, ou seja, era mais no final da sua vida quando ele começou a fazer esses escritos. Assim, em vez de esconder essas falhas ou enfatizá-las ao extremo, somos bem servidos ao reconhecê-las. Apesar do retrato de Holbein, Lutero era bastante humano. Isso não funciona como desculpa para seus erros, mas nos lembra que, embora admiremos Lutero, também devemos vê-lo como um pecador salvo pela graça, né? Então, o fato aqui não é exaltar e nem ficar fazendo uma tempestade em cima de seus erros, mas é saber sim, ele errou, né? Ele teve um conhecimento, talvez da sua própria herança da Igreja Católica, de cruzadas, onde era muito comum essa mensagem de guerra ainda, né? De ter, ele estava ainda talvez com essas heranças, né? Ao ver os judeus ali querendo rejeitar o evangelho, ele acabou se extremando, e a consequência, que nem ele imaginava isso, né? É que em 1940, ali na década de 1940, ia levantar-se um louco na Alemanha chamado Adolf Hitler, que queria se utilizar de seus escritos, né? Justamente, não só isso, obviamente, mas para conseguir pegar a parcela religiosa ali para sustentar todo aquele holocausto e o antissemitismo. Reconhecendo também que na própria Inglaterra, muitos luteranos, né, lutaram contra o antissemitismo, né, e se levantaram ali como vozes, né, de certa forma sufocadas, para justamente condenar o holocausto de Adolf Hitler. Mas, é verdade, os escritos de Lutero, sim, serviram também como alguma base para Adolf Hitler, né, acabar sustentando as suas loucuras contra os judeus na época, em 1940. Exatamente, né, e tem também toda aquela questão, né, ainda na vida de Lutero ali, que aconteceu a Guerra dos Camponeses Alemães, né, que, né, foram... que, né, aconteceu de vários camponeses mesmo ali da Alemanha, né, se levantarem contra os nobres, porque diziam que a servitude não era bíblica e eles estavam indo contra a Bíblia, né? Então, aí aconteceu aquilo que, se pela lógica, realmente iria acontecer, né? No momento que a Reforma Protestante ganha um auge maior, né, já mais consolidada, né, e a Igreja Católica existindo, alguns mais radicais começam a se levantar para pegarem armas, né, e ali Lutero tem que sair do seu esconderijo para tentar, nesse ponto, Lutero de certa forma tenta ir contra, né, mas os seguidores acabaram levando isso mais ao fio de faca, né, porque aí realmente entra o coração humano, né, essa necessidade, essa corrupção, e aí a mensagem porque aí tem os aproveitadores, vamos dizer, são os aproveitadores, na verdade. Exatamente, né, que surfam na onda, né? Que surfam na onda, não entendendo o conceito principal da reforma e vão, né, para outro extremo. Até um dos outros erros de Lutero, assim, erros no sentido assim, de ver como era homem falho, ele de certa forma condenava na época quem dizia que a Terra, por exemplo, era redonda, né, que ela era o centro, que o Sol era o centro, né, na sua visão. Então, o que isso é importante pra gente sempre lembrar? Por mais que a gente admira, e é muito bacana a gente estudar a história da igreja e reconhecer esses grandes pais da nossa fé, mas lembrarmos que eles eram gente falhas, eram pessoas, não eram super-heróis, né, não eram homens infalíveis, mas foram homens que, apesar de suas falhas e erros, eles, né, se sobrepuseram em sua geração e Deus com graça e misericórdia usou, mas continuaram sendo homens falhos que precisavam ser salvos pela graça, assim como eu e você. Então, eles não eram mais santos que nós, apenas talvez foram homens mais usados por Deus e tiveram uma voz mais ativa por intermédio do Espírito Santo, mas não eram santos e homens que devem ser adorados como infalíveis, não, eram homens falhos, mas nessas falhas a gente percebe que a graça e a misericórdia de Deus agiu na vida deles.
E cabe pontuar que no final da vida Lutero se casou, né? Ele não, Exatamente. Meio relutante ali no começo, a história conta ali que ele nem era tão apaixonado assim pela sua então mulher, né? Mas Isso. com o casamento ele começa a amar e depois tem declarações lindas realmente, que é alguém que se apaixonou pela mulher. Exatamente, né? Então ali aconteceu, né, que Lutero, ele era um monge, né? Ele tinha tomado o voto de castidade e acabou que ele, aconteceu lá em abril de 1523, que Lutero ajudou 12 freiras a escaparem em um convento, lá em uma cidade que eu nem vou me arriscar a pronunciar o nome, porque não eu vou acabar pronunciando errado, né? Então, entre essas freiras aí, né, estava a futura esposa de Lutero, que é Catarina von Bora, né? Ela também era uma freira, também tinha tomado votos de castidade. Então, né, a polêmica que deu, né, porque duas pessoas que tomaram esses votos se casaram, né? Então, isso foi um escândalo, né, naquela época. Sim. Porque, né, Ele entende lá o casamento como algo que não poderia ser, a castidade, né, como algo, o celibato, não mais correto, que não poderia ser exigido, né, como algo errado, porque senão ele estaria indo contra a própria Bíblia que abençoa o casamento, né? Então ele entende que isso não poderia ser exigido como algo, uma regra, como um sinal de santidade, porque estaria amaldiçoando o casamento, que iria totalmente contra as escrituras, né? E Lutero, então, ele se casa, de certa forma, não amava muito a mulher, mas ele acaba se casando, mas depois, e agora um momento love aqui, né, de Lutero, as palavras de Lutero aqui para o seu amor. Olha o que ele diz Lutero depois de casado, o que o amor não faz? Eu não trocaria minha Kate por Paris ou toda a França, por Veneza ou toda a Itália, pois Deus a deu a mim e deu-me a ela. A certa altura, sua conversa na mesa, ele escreve: não existe união mais doce do que um bom casamento, né? E o autor fala: a união entre Martin e Kate se tornou mais forte com o passar dos anos e das provações que enfrentaram juntos. Com frequência, Lutero expressava sua dependência absoluta de Kate, a quem se referia afetuosamente como a minha costela, né? Então, olha só, se você é homem aí, leia Martin Lutero como ele tratava a sua esposa e aprenda a ser um galanteador, assim, também como Martin Lutero. diga que não trocaria ela por toda a França. Toda a né? França, todo Paris, né, nada, assim. Então, eu tive assim, né, Lutero, ele realmente descobre ali, o precursor de um bom casamento, ele é fundamental e ele é, sim, uma bênção e nunca uma maldição, né, na vida de um homem. Obviamente, quando Paulo fala lá, convém aos homens serem solteiros como ele é, né? Ele mesmo, Paulo fala, não é mandamento do Senhor, mas é um conselho, até analisando o contexto de perseguições, né, de missões, que talvez um homem casado, para quem teria esse ministério, segundo Paulo, talvez não seria muito interessante, né? Mas em hipótese alguma, Lutero entendia que isso deveria ser uma obrigação, como algo amaldiçoado, que alguém que fosse casado não pudesse exercer um ofício pastoral, né? Como se fosse uma maldição, né? Em hipótese alguma, tanto que Lutero casa, e como se vê a história, foi muito bem casado e muito feliz em seu matrimônio. Pois é, né, Michael, só para completar essa parte de Paulo, né, que Paulo também menciona, né, ele dá a entender que os outros apóstolos também levavam suas esposas junto nas suas missões, né, e alguém não leva as esposas se não tem elas primeiro, né? Exatamente. Pois é, então os apóstolos ali, quase todos, né, os 12, excluindo Paulo, possivelmente os 12, né, pode ser que outros Pedro, entre eles... não sabemos se era viva, mas como Pedro tinha sogra, Pedro obviamente era casado. Agora não sabemos se a mulher era viva ou não, né? Se ela era viva ou não, Mas esse foi alguém que foi casado, o grande pai da igreja, né? Exatamente, né, e Martinho Lutero ali teve 6 filhos, né, ele teve... adotou mais alguns também. Exatamente, ele teve 3 filhas e 3 filhos e adotou mais alguns outros lá. E como modo resumido da vida de Lutero, com certeza ele teve muito mais acertos, ele foi um homem muito piedoso, né? Teve um papel muito mais importante, obviamente, reconhecendo que tiveram suas falhas. E apenas para não deixar passar... Opa, perdão, eu engasguei aqui agora. Apenas para não deixar passar em branco aí, né, cabe mencionar outra reforma importante, que essa ocorreu até bem mais à frente, né, que foi a reforma na Inglaterra, né, a reforma anglicana, que essa começou de um jeito muito esquisito, na verdade. É meio bagunçado, depois ela meio que se aprumou nas doutrinas, mas como ela começou, foi muito esquisito o jeito que ela começou, né. Ela começou com um rei inglês que queria se separar e se casar contra o rei. Era o rei Henrique VIII, eu acho, que era o mulherengo da época, né? O rapaz queria casar com tudo e com todas, na verdade. Pois é, né? Henrique, exatamente, acho que é Henrique VIII. Você tem um filme muito bacana que fala... Não, o filme que fala mais é posteriormente, né? Que é As Duas Coroas, mas daí fala mais das filhas dele, né? Que é a Elizabeth e a Ana Bolena.
Pois é, né? Então, né, ele queria anular o casamento dele lá com a Catarina de Aragão, né? E ele queria se casar com outra pessoa, né? E ele foi um dos primeiros líderes aí, né? Que começaram com esse cisma com o Papa e se dividiram. A grande marca, podemos resumir assim, a reforma anglicana ela se iniciou porque ali foi talvez o seu primeiro chefe de Estado, o rei, que ele, por iniciativa, rompeu com a Igreja Católica, né? E criou sua própria, não digo nem criou sua própria igreja, porque ela acabou sendo moldada depois dentro de uma doutrina cristã, mas digamos assim, na verdade podemos dizer que a reforma anglicana começou primeiramente com o rei rompendo com a Igreja Católica. A Igreja Anglicana vai ganhar forma realmente mais à frente. Mas tinha uma questão de filho, né? Que ele não conseguia ter filho com a mulher, entendia que era amaldiçoada, o Papa não queria aceitar a separação, então ele se separa. Ali é uma novela, é uma bagunça ali, e ali começa a Igreja Anglicana, e depois com a Rainha Elizabeth ali, né, ela começa a ganhar algumas formas e doutrinas, e aí depois vem um desdobramento da história da igreja aí, que aí nós vamos aí, tem muito desdobramento. E isso foi o bacana da Reforma Protestante, eu digo bacana porque ela abriu espaço para aquilo que a Bíblia chama de multiforme graça de Deus, né? As várias culturas, os vários, né? Um mundo enorme com tantas culturas, tu querer centralizar tudo numa única figura, com uma única ortodoxia, né? Era totalmente fora daquilo que justamente Jesus queria, que era ir para todo mundo, onde a Bíblia fala que toda língua, toda tribo, né? Quando eu falo toda tribo, eu entendo que são vários tipos de pessoas diferentes, né, estariam reunidos, ou seja, dentro da sua diversidade cultural do mundo, a Reforma Protestante tirou essa centralização da igreja e assim podendo, em cada cultura, conseguir adequar muitas vezes a liturgia, que era a palavra que eu queria ter desde o começo, a liturgia dos cultos, né, que Lutero também se impôs, né, e acabou mudando. E algo muito importante entender, e às vezes as pessoas entendem errado, né, porque às vezes as pessoas acham que a igreja luterana é muito parecida com a católica, né, mas é luterana evangélica. Por quê? Porque quando Lutero faz a reforma, o que foi o grande marco dele? Aquilo que a Igreja Católica fazia e que era totalmente contrário à Bíblia, ele aboliu, né? Ele tirou fora. Ou seja, aqueles costumes de liturgia que a Igreja Católica fazia, embora não fossem bíblicas, mas que não havia uma afronta bíblica, Lutero ele manteve em sua igreja. Então, por isso que se você encontrar uma igreja luterana hoje, você vai ver que ela tem uma aparência muito próxima da católica. Se você vê talvez as roupas, né, como ele se veste, como é a sua liturgia de culto, ela é ainda muito parecida, porque ela apenas se reformou naquilo que é totalmente contrário à Bíblia. E aí, diferente de outras igrejas que vão vir depois, como os puritanos, né, que vem justamente contra a igreja anglicana ali, que aí elas fazem agora tudo aquilo que a Bíblia não fala, né, tem que ser abolido da liturgia do culto. Aí há uma revolução muito mais forte que da onde a gente vem, mais ou menos. Então, né, então há esse motivo, que não é por ser parecida com a católica, ela era católica, mas justamente que Lutero, essa reforma foi mais doutrinária e não tão litúrgica, né, do culto. Poderíamos resumir assim. Pois é, né, tanto que nós temos aqui em Itaquari uma igreja luterana, né? Exatamente, né, pretendo, quem sabe, né, se surgir a oportunidade, conseguir trazer o pastor de lá para conversar aqui com nós, nos dar maiores explicações, quem sabe, se a gente conseguir conversar, e como vai ser uma alegria muito grande podermos trazer aqui, né. Mas é mais ou menos isso aí, tem cidades, a igreja luterana ela é muito forte, tanto que em 31 de outubro, você que não sabe, aqui você que é de Itaquari, né, há feriado, né, em muitos municípios, Estrela, Lajeado, aqui na nossa região dos vales, né, justamente onde a presença luterana ela é muito forte aqui no Brasil. Justamente porque vieram, né, com os alemães, né, os colonos alemães, né, então trouxeram o luteranismo aqui para o Brasil. Exatamente, né, e aí do luteranismo, né, houve depois várias, né, desmembramentos, né, com a questão da expedição do novo continente, que é americano, muitos ingleses, europeus vieram para essas comunidades, começaram a evangelizar e assim fundando novas igrejas ali, e é isso que a Reforma Protestante deixou de herança, né? Ela deixou essa amplitude aí de podermos, né, ter essa divergência maior de doutrinas e denominações, mas unidas numa única fé, né? Obviamente, teve muitas tretas, né? Se formos, você que conhece um pouco mais de teologia vai saber as brigas de calvinistas e arminianistas, né? Sobre a questão da teologia da salvação, se é eleição, se não é. Mas esses são assuntos para outros programas aí, né? A gente não quer entrar em muitos detalhes nas polêmicas teológicas da reforma, porque daí cada uma delas daria um programa de debate. Mas que você possa ter tirado desse programa de hoje esse entendimento, né? De conhecer a história, como é que a reforma surgiu, né? Os motivos que levaram, né? E guarde justamente isso, né? O principal motivo ali que levou é a salvação, né? É o motivo da salvação que está unicamente em Cristo Jesus, não em nossas obras, né? Martin Lutero vai dizer que nossas obras são, né, consequências, são um espelho, né, daquilo que Deus faz em nós. E Martin Lutero foi esse grande homem, com suas falhas, seus erros, limitações, mas
um homem usado por Deus e que Deus ali abriu novamente uma luz em meio às trevas do cristianismo, onde tudo parecia, né, uma frase, né, onde tudo parecia perdido, um monge à luz de velas lê, né, e o justo viverá pela fé. Isso é maravilhoso, né? E hoje estamos aqui, né, por intermédio desse homem que foi um grande homem usado por Deus, e mais uma vez refrisando, ele não inventou o evangelho ali, ele apenas retornou aquilo que os apóstolos pregavam muitos anos antes. Exatamente, né? E Michael, uma curiosidade aqui que seria interessante de apontar, né, já que nós fazemos parte de uma igreja pentecostal, né, que é a Quadrangular, seria que nós viemos, né, de certa parte, de um ramo do anglicanismo, né? Se formos olhar a história das ramificações, poderíamos dizer que é do anglicanismo, né? Porque com os anglicanos vieram depois os puritanos, que eram pessoas mais radicais, né? E dos puritanos levantou-se um homem, né, chamado John Wesley, né? Que acabou, de certa forma, meio sem querer, ele fundando um metodismo, né, a igreja metodista. E a Aimee Semple McPherson, que foi a fundadora da Quadrangular, ela nasceu ali, foi adotada por um casal que frequentava a igreja metodista, né. Então, em última análise, a gente veio ali de um ramo do anglicanismo, né. As demais luteranos ali foram dando várias ramificações aí nas demais igrejas de todo o mundo. Exatamente, né, Michael? Então, é basicamente isso, né, sobre a Reforma Protestante, né, a história de Martinho Lutero, né. Não sei se a gente vai falar sobre os outros pais da Reforma. Acho que por enquanto agora ainda não, né? Eu acho que esse mês, próximos programas, provavelmente vamos falar aí sobre, agora um pouco, de certa forma, sobre as doutrinas da Reforma, né? Os 5 pilares, né? As 5 solas, né? E no último segunda-feira do mês pretendemos aí, né, trazer um pouco as 95 teses, que é tão falado, as 95 teses, o que foram elas, né? E entendermos um pouco o que elas diziam na época e o que talvez podemos até hoje aprender, né? Mas fique ligadinho nesses 2 próximos programas aí, que ainda vamos estar falando sobre Reforma Protestante, né? E aprendendo um pouco mais desse momento muito marcante aí, que é em 2017 completou 500 anos, né? Esse ano 503 anos da Reforma Protestante aí. Então, fique ligadinho no nosso programa. Patrick, mais alguma consideração, alguma coisa para encerrar? Porque eu acho que por hoje seria isso aí mesmo só. Eu acho que também seria isso, né, da minha parte, Michael. Eu acho que a gente deu uma boa resumida aí nessa... Bota resumida nisso, né? Porque tem muito escrito. E Lutero escreveu muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Tem muito escritos de Lutero aí. Então, se você quiser conhecer Lutero, tem muitos escritos, tanto da biografia como da sua própria doutrina, né? O que ele ensina. Pois é, né? A gente podia se aprofundar muito mais, citar muito mais nomes, né? Muito mais doutrina, muitos mais conflitos, né? Mas acho que, por enquanto, aqui, acho que já tá bom o suficiente, né? Só pra gente ter essa base, ter um entendimento, né? De começo aí, sobre como realmente começou a igreja, a nossa igreja, né? Também, e o movimento protestante. E a grande lição que fica, que é aquela mesma que a gente falou semana passada, né? É a importância das escrituras, né? De entendermos quem é o nosso balizador principal. Ler as escrituras, lermos a palavra. E porque Lutero se empenhou, né? Não vou dizer perdeu, mas investiu muitos anos para traduzir uma Bíblia para que o seu povo pudesse ler na sua língua. Tanto que era a mão, né? Era a mão que tinha que traduzir. E hoje nós temos às vezes uma Bíblia no nosso quarto, no nosso lado, a gente não se presta a abrir em nenhum momento do dia e poder ler o que está escrito ali. Porque assim como Lutero teve o seu dilema de vida, embora esse dilema acabou gerando um precursor maior, mas analisando pessoalmente para Lutero, era um dilema que ele tinha de não entender a sua salvação, a tristeza, a depressão que ele estava naquele momento. No único versículo lendo em Romanos, a luz se abriu, como ele mesmo falou, foi como se eu tivesse saído do inferno e entrado no paraíso. Então, quantos dilemas hoje nós estamos passando, e muitas vezes no simples abrir da palavra de Deus, obviamente nós vamos fazer uma reforma novamente, mas que Deus possa falar conosco, assim como ele falou com Lutero e tirou ele daquele dilema existencial dele, ele pode tirar você do seu dilema. Se você procura em tantas coisas, fica se flagelando, e muitas vezes uma resposta de Deus está ali na sua cabeceira da sua cama, que é uma Bíblia que está talvez até agora fechada, né? Então, leia a palavra, valorize, né? Na Reforma Protestante, um dos grandes pilares aí é leia a Bíblia, leia as Escrituras e deixe Deus falar através delas com vocês. A Bíblia fala sozinha, né? A gente não precisa das nossas interpretações, porque a Bíblia fala por si só, né? Ela fala por si só, né? Se nós pregamos ela, né, e justamente para podermos ensinar, mas ela em si só ela se auto-explica. E nós, como seres humanos curiosos, muitas vezes queremos entrar em assuntos ali que Deus muitas vezes não deixou explicado, porque ele não tinha intenção de nos explicar. E nessa aventura
de tentar entender que muitas vezes as divergências teológicas ali, de talvez, dando um exemplo rápido aqui da questão da salvação e eleição. Eu não sei, eu sei que Deus nos salva, agora somos todos eleitos, ele não nos deixou explicar na Bíblia isso, ele apenas fez menções e nós, como seres humanos, queremos tentar entender a fio como é que é, e obviamente isso aí vai acabar havendo divergências, mas nós nos unimos na fé, que é Cristo, somente Cristo que nos salva pela sua justiça, né? Porque o justo ele viverá pela fé, então somente pela fé e pela fé seremos salvos. É isso aí, né? Então, acho que encerramos por aqui, né, Mike? Encerramos por aí, uma boa noite para você, né? Que você possa aproveitar essa última hora aí do dia para meditar na palavra, orar, né? E fica aí a dica aí, né? Um dos livros muito bons que eu li aqui foi Além das 95 Teses, de Stephen Nichols, eu acho que é o nome do rapaz, né? Que conta aí muito bacana sobre a Reforma Protestante, né? Fique ligadinho no programa da Rádio Web TK Gospel. Amanhã às 6 horas da manhã tem Roda de Galpão, meio-dia a Hora da Informação. À noite temos aí 2 programas aí às 21 horas com o pastor Milton, né, Vida Triunfante. Logo após as 22 horas, Momento de Louvor e Adoração com Júlia Alcione. Fique ligadinho toda semana na Rádio Web TK Gospel, tem muita programação. E segunda-feira que vem estamos aqui de volta, no mesmo horário, às 22 horas, com mais papo teológico e falando ainda mais sobre a Reforma Protestante. Patrick, dá o seu tchau agora e já vamos encerrar. Pois é, né? Então deixo aí meu boa noite, meu abraço aí pra todos que estão ouvindo aí na Rádio Web TK Gospel, né? E fique ligadinho, né? Porque semana que vem nós também vamos estar continuando com a Reforma Protestante, né? Já que outubro não é só o meu aniversário, como também é o mês da Reforma. Vai ter festa esse mês aqui, então. Eu acho que sim. Mas, pois é isso, né? A gente vai continuar semana que vem com esse assunto. Vai também estar muito interessante, né? E acho que da minha parte é isso, né, Michael? E segunda-feira que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, né? E vamos estar de volta aí, falar mais sobre a Reforma. É isso aí, um feliz dia das crianças, né? Se alguma criança está nos assistindo aí, né? Hoje um dia feliz dia das crianças para ela, né? E nós que somos eternas crianças em corações, né? Também um dia feliz dia para nós. Né? Só que nós não ganhamos presentes. Nós não ganhamos presentes, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por você ficou ligadinho conosco aí. Espero que possamos ser ajudados a você compreender melhor a história da Reforma, né? E que fique ligado na programação até segunda-feira que vem. E que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E até a próxima. Uma boa e abençoada noite para vocês.